Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com a Leni Pereira, que é filha do senhor José Pereira, mestre de linhas na rede ferroviária aqui em Rio Casca. Primeiro agradecer, Leni, por estar recebendo a gente aqui, por estar se disponibilizando a compartilhar com todos nós um pouco da sua história, que eu acredito que não foi uma página no seu livro, foram capítulos e capítulos. Nossa, no livro da sua vida. Primeiro eu queria que as pessoas conhecessem um pouco quem é a Leni Pereira. Ô Michel, primeiramente, muito obrigada. É um prazer, entendeu? É um prazer mesmo. E muito orgulho de vocês estar agora, que eu compartilhe, que eu passe um pouco, né, da vida de meu pai na rede ferroviária. Eu tenho um amor, um carinho muito grande por esse espaço aqui. E meu pai, ele foi ferroviário, né? E ele tinha muitas histórias também com a rede, com o trabalho dele. A gente veio para Rio Casca, eu vim para aqui com 5 anos, eu me considero pequeno de Pontinópolis, eu me considero riocasquense, aqui eu cresci, aqui eu estudei, né? Me formei. Trabalhei, fui professora por 26 anos, hoje aposentada. Minha professora, inclusive. Foi sua professora, né? E viemos para aqui desde os 5 anos que eu moro nessa casa e nessa rua. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Me fala um pouco sobre o seu José Pereira, seu pai. Ele era mestre de linha aqui na rede, aqui em Rio Casca, né? Na rede. Mas em casa, como que era o seu José Pereira? Como pai, ele foi um pai exemplar, ele foi um pai maravilhoso, né? Papai não era aquele homem de abraçar, dar carinho, dar liberdade a gente brincar com ele, não. Ele era sério, falava sério, nunca deixou faltar nada pra gente, né? Mas a gente não tinha liberdade de chegar, abraçar, beijar, não. Era sistemático. Sistemático, mas uma pessoa de coração muito bom, muito caridoso, nunca deixou faltar nada pra gente. Ele trabalhava, ele só, né, que trabalhava para dar o sustento aqui para nós. Nós éramos 10 filhos, né? Então minha mãe era dona de casa, ela cuidava dos afazeres de casa, e meu pai ficava o dia todo no trabalho. Chegava, a gente tomava a bênção, o que os meninos fizeram de travessura, se fez alguma coisa, era o castigo, outra hora a chinelada. E foi um homem que ensinou pra gente o que é ser um ser humano, entendeu? Ensina a falar pra gente, esse caminho aqui é errado, esse aqui é o certo. Faça você a sua escolha. Deixou bons exemplos pra gente, entendeu? Eu me lembro que uma vez eu cheguei com a lembrancinha de coroação de Luísa Pinto Coelho e um livro de Modestina de Dr. Galba, impressora de história. Papai nunca comprou assim livro de histórias pra gente, não. Era uma vida suada, né? Nunca andamos sujo, rasgado, passando fome, mas a gente não tinha. Ele dava o estudo pra gente, o material escolar, mas eu pegava livros e me lia das minhas amigas. Um dia eu cheguei com um livro e uma lembrancinha de coroação de Maria Luísa, de Luísa Pinto Coelho. Papai me pôs na rural, levou lá para saber se ela tinha me emprestado o livro de história para me ler. E foi na casa de sua Abel Pinto Coelho, chamou a Dona Alice e perguntou: a minha filha, você deu para Lenir esse santinho aqui? Dei, seu José. Porque papai, se eu chegasse com alguma coisa, um objeto, ele queria saber de onde veio. Entendeu? Então, ele ensinou a gente a ter caráter, responsabilidade. A palavra, se você deu a palavra, você tem que honrar sua palavra, meus filhos. E sempre ensinou a gente a ser honesto, correto. E foi um pai
para nós, os filhos, criou 10 filhos, graças a Deus, todos no caminho do bem, graças a Deus, não tem ninguém da minha família que caiu, que desviou, e quem estudou, formou, porque quis, os que não estudaram, porque não quiseram. Ele nunca impôs. Ele nunca, papai, mandava a gente estudar, né? Não, você vai estudar, a única riqueza que eu posso deixar para vocês é o diploma na mão, ninguém vai tomar. E vocês honrar o meu nome, o sobrenome, né? Nunca faça, seja pessoa correta, honesta, né? É isso que passou pra gente. Se você pudesse resumir seu pai em uma palavra, difícil sem pensar, né? Rápido assim É difícil. Um grande homem. Um grande homem. Grande homem por quê? Ele venceu. Ele veio de família muito pobre, né? Pobre de Marreira assim. O pai não teve banco de escola, nunca sentou em banco de escola. Ele contava que ele trabalhava rasgando brejo numa fazenda lá em Ponte Nova. E via o trem de ferro passar, assim, um dia eu vou trabalhar. Nessa empresa. Aí ele conseguiu, alguém arrumou para ele começou lá de baixo. O primeiro cargo de meu pai na rede ferroviária foi trabalhar na soca de linha. É estranho falar soca de linha, expressão, né? Porque a função deles, que trabalhava na soca de linha, é fazer limpeza nos trechos, né, na linha. Por exemplo, de Ponte Nova a Ana Florença. Então, a turma ia para lá, capinava. Se tivesse algum dormente podre, eles tinham que trocar. Falo parafuso, mas não é parafuso, é um prego. Eu tenho guardado lá embaixo, de lembrança, entendeu? Desse tamanho prego, pregado com marreta. Era um serviço muito pesado, mão cheia de calo. Podia fazer sol, chuva, eles tinham que trabalhar. Isso quando ele entrou, era data aproximada disso? 1931, 32, por aí. Bem no início da década de 30, então. Isso. Ou seja, 90 anos atrás. Mais ou menos isso. Então, na verdade, porque o mestre de linhas já era um cargo... Mas seu pai Começou da soca de linha. Aí, o papai foi trabalhando, aí à noite, me lembro que minha mãe falava que meu pai, mamãe pegava, juntava aqueles papéis que vinham tocinho, comprava aquele papel grosso, guardava, e o carvão, papai ia na casa da minha madrinha para ensinar a fazer as contas, ensinar o nome dele, tá? Aí ele estudava, né? Começou a assinar o nome, a ler. Ele subiu de cargo, passou para Ronda. O que é Ronda? Ele fazia a ronda do quilômetro X até quilômetro Y. Então, o que ele via de anormalidade na linha, ele, à frente, ele dava sinal para o misto, para o expresso. E era com a lanterna. Ele trabalhava à noite, chegou isso há alguns anos. Feitor. O que é feitor? Né? A gente morou, aí o papai, nós mudamos para uma casa de turma. Essa casa existe ainda, lá em Ana Florença, Patrocínios, Porto Alegre, lá em Ana Florença. Aí nós mudamos para lá. Papai era feitor de turma. Ele comandava uma turma de trabalhadores, né? E segundo os comentários, papai era muito severo, entendeu? Severo demais com os funcionários. E eles não brincavam em serviço, era hora de almoço, não tinha de ficar fazendo hora, acendendo cigarro, palha de cigarro na beirada da linha, não. O papai foi muito severo com
com os empregados lá na subalterna aí. Depois de lá, de Ana Florência, a papai veio para Rio Casca. Ele veio como mestre de linha, subiu o nível dele. A mestre de Então, linha. ele já chegou aqui como mestre de Como linha. mestre de linha, aí viemos para Rio Casca. Isso foi na década de 50. Década de 50. Década de 50, eu era criança, vimos o trem, a mudança foi toda no trem. E moramos, era pra gente morar ali na casa da estação, meu papai achou a casa muito pequena, alugou uma casa lá na Rua do Matador, que foi o Zitinho Calais, que é enchente, coisa. Moramos lá um mês, aí papai comprou essa casa. Aí, e nessa casa, a gente passei a minha infância, minha juventude. Você tinha 5 anos quando veio para cá, né? Você já avaliava isso? Eu queria vir? Não queria vir? Ou não? Foi uma coisa... Ninguém queria vir. Porque a gente morava na casa de turma, era tão gostoso, tinha liberdade, tinha pés de fruto, quintal muito grande, a liberdade, né? Total, a vizinhança, todo mundo ali trabalhava na rede ferroviária. E eu lembro que havia, assim, as rezas lá em oratórios, a gente ia, era gostoso demais. O trem de ferro passava assim na porta da casa da gente. E a vida toda moramos beira-linha. E quando mudamos para aqui em Rio Casca, a gente não gostou, a gente chorava. Segundo minha mãe, eu fiquei uma semana sem comer. Tá? Sentiu, então? Sentimos. Achava Rio Casca uma cidade feia, horrorosa, eu não conhecia ninguém. E daí já eram 10 irmãos? Aqui viemos para cá com 8. 8, porque 2 tinha ido para São Paulo, né? Viemos para aqui com 8 filhos. E aqui eu lembro, eu acompanhei o desenvolvimento aqui desse pedaço meu aqui da nossa Rio Casca. Chegamos aqui, quando mudamos para aqui, a rua não era calçada. E na verdade você pegou o miolo do desenvolvimento, porque a cidade se desenvolvia pela linha de... Tudo chegava aqui. Tudo chegava através da rede ferroviária, o trem. Era mais fumaça. Depois de muitos anos veio a lambreta, né? A máquina a óleo. Aqui não era calçado, quando chovia era um caos. Ali na estação, aonde hoje é a Arca, ali que acomodava as mercadorias dos comerciantes, entendeu? E era um movimento, Michel, era um movimento, tinha o expresso, né? O misto, e no expresso tinha as classe A e classe B, digamos assim, né? A primeira classe era as poltronas almofadadas, né? Agora, a segunda classe, o banco era banco de madeira, a passagem era mais, o preço era mais inferior, né? Mas aqui ficavam os vagões para carregar e descarregar a mercadoria. Ali onde era a rodoviária tinha um pasto, ali ficava na época de cana, né? Tinha os fazendeiros que tinha cana ali. E era feito o transporte através da rede. Ia para Jatiboca. E a molecada vinha aqui, roubava a cana, era gostoso demais. São João Coutinho trazia milho, feijão, e Soitamar. Me lembro que a meninada, a gente catava milho e vendia no Soitamar, para ganhar dinheiro, a gente matinê, entendeu? Feijão. A gente tinha liberdade. Depois foi mudando. E senti muita tristeza. Não, meu coração doeu, chorei quando desativaram aqui a rede. Chorei mesmo. Porque a Maria Fumaça, a rede ferroviária faz parte da minha história. Era um pedaço, era uma mudança na sua vida, né? Era uma mudança... E meu pai trabalhou 36 para 38 anos. Quando ela aposentou, a mamãe achou até que ele ia adoecer, tá? Ele ficava assim, desinquieto, o trem passado, ficava, e
ia lá para a estação, ia bater papo com o Gessi era o gerente na época. Demorou muito de quando ele aposentou para quando a estação Desativou? Tem, Desativo. Quando desativou a rede aí, o papai aposentou em 70. Em 70. Na década de 80, que houve a desativação. Uns 10 anos, mais ou menos. Mais ou então, menos. Mais ou menos. De... Me lembro que a última a desativar o trecho foi lá em São Geraldo, onde meu irmão mora. Entendeu? E para o seu pai também, se para você foi doído, para o seu pai também deve ter sido muito doloroso a desativação da linha, né? Papai, um dia estava arando, ele falou assim, estava tirando os trilhos, o pai falou assim, ai minha querida, está mudando tudo, minha filha. O transporte era feito pela rede ferroviária, trem, passava lá para cá. Agora, a estrada rodagem. Isso não vai prestar. Ele já percebeu isso? Eu não vou estar, talvez eu não esteja aqui. Mas quem viver, isso não vai prestar. Isso não vai prestar. E me lembro que ele falou isso com os olhos rasos d'água, sabe? Aí a rua que já era calçada já, na época que não era calçada. Era calçada, né? Quando nós mudamos para aqui só tinha um hotel, o grande hotel, a pensão de Chiquita, do Sr. João Guedes, a casa dos Mucidos, que hoje é o prédio ali, a clínica de Camilo. Essa rua não tinha, era o bate-volta, né? No final ali tinha a casinha, falava casinha preta, que era o escritório do papai. O papai trabalhava, depois ele trouxe o escritório para cá. Aí o papai aposentou. E da sua infância, você lembra de alguma história, como que era a sua infância? Você ia na estação, ou seu pai não deixava você ir? Como que era o seu contato com a estação? Olha aqui, era meninada nessa rua, Vânia, de Dona Zefina, filha de Sr. Celso, né? Depois veio Gessi, Eliane, Gessi, Edmilson, os Mucida ali, Geraldo Mucida, depois veio Zé Mucida para cá, veio Tinto, Marley, o Luca, e era menina, a gente brincava. Então, a gente brincava, a nossa brincadeira era, as mães ficavam sentadas na porta aí, à noite, no calor, a gente ficava brincando. Na esquina ali tinha São Vicentino, a gente ficava brincando, pique-esconde, jogava queimada. E o trem, Dona Zefina, tinha uma mesa ali do lado de fora, daquela janela ali, tinha uma mesa. Aí quando aproximava a hora do trem, a Maria empregada colocava aquele fogo branquinho ali, colocava limonada, a garrafa de café com leite, era broa, era doce de leite, rosquinha, e vendia. Os meninos iam vender. Era um caldeirão com água, o bule com café, aí e o pessoal na classe, né, eles vendiam café. Aí enxaguava naquela vasilhinha, aquela latinha ali mesmo, põe o café e vendia. Porque menino de Messiquinha, Reinaldo, de Messiquinha cansaram de vender aqui na estação. E a gente tinha medo do trem. Tinha medo. Ela vinha apitando com tudo. O fato que marcou muito era Maria Fumaça na época. O Luca estava lá dentro da cozinha fazendo alguma coisa. E Marice, filha dela, pequenininha, tinha um cachorro. O cachorro vinha acompanhando Marice. A menina veio, e o trem apitando, ela surda.
tinha problema, ela veio a máquina pitando, e ela andando, o cachorro lá, o cachorro corria lá na cozinha, ela tira no que faltava. Até a ficha, e a máquina caiu, parou em cima da menina, o cachorro dando sinal. A outra vez foi João Bosco do Cotó, atravessando, a máquina arrastou o jipe dali da esquina de César até perto da estação. E estava o João Bosco e Carlinhos, o filho dele, menino, não machucaram. O jipe amassou tudo, entendeu? Mas a gente tinha medo da máquina, quando apitava, a gente já corria. Às vezes era um medo até implantado pelos pais para proteção, né? E eu cresci, a gente morava em Ana Florença, o trem passava ali quase dentro da casa da gente ali, a gente na janela, ela passava naquela velocidade toda. Mas foi bom. Pessoas que embarcavam e desembarcavam, vocês tinham alguma observação de pessoas de fora? Como que era a visão dos passageiros com vocês aqui? Olha aqui, na época era Maria Fumaça. A gente viajava, tinha o guarda-pó, né? O guarda-pó porque aquela fumaça, a polícia, o pessoal andava com uma brasa, cair que o vento, né? Aí, na época, quando tinha esse movimento aí, o movimento maior que já me chamava a atenção era na hora do expresso. Porque à noite, e passava a noite. E as moças vinham aqui para a estação, entendeu? Passeavam para ver o movimento. Para ver o movimento. E as pessoas, os viajantes que chegavam, uns hospedavam aqui na pensão, outros hospedavam no grande hotel. Era uma espécie de quase uma atividade social, né? Eu vi. Era uma atividade, o lazer era esse lado aqui, entendeu? E gostoso, o que eu achava interessante também, que as pessoas usavam um lenço, as meninas, né? Luiz Amor, eu ficava encantada com o Luiz Amor. Luiz Amor estudava no Colégio Interno Mariana, ela descia de uniforme, eu achava chique, era bonito, com lenço, cabelo todo cacheado, né? O empregado vinha de carroça para buscá-lo. A frasqueira, um lenço amarrado, filha de Dona Maria Marita, ela descia muito fina, né? Não, a elegância do uniforme, eu acabo encantada. E vinha de carro, os que eram ricos vinham de carro buscar. Os que moravam na roça vinha de charrete, o empregado vinha, descia, ia. Aquilo era muito chique. E na classe de primeira. Às vezes quando a gente viajava daqui para a gente viajava só de trem. Aqui em Ponte Nova, Raul Soares, São Geraldo, uma vez o pai levou a gente em Lafayette. Então chegamos em São Geraldo, chegamos lá à noite, passando outro trem. Aí o papai falou, trem de aço. Eu fui imaginar, trem de aço, como é que esse trem... Quando chegou o dia da viagem, porque eu corria todo. Ficamos lá à noite. Dificuldade para descer a Carcete São Geraldo. Ficamos lá, o trem de aço. O trem é todo de inox, tipo alumínio, né? Todo. Aquilo que chamava a atenção, nossa, um trem de aço, trem de aço. Nunca tinha visto, já ouvi falar, trem de aço. Mas que conforto. Tinha dormitório, tinha lanchonete, entendeu? Os passageiros... Isso em São Geraldo? De São Geraldo para Lafayette. Então foram 36 anos que entre a vinda suas para cá e a aposentadoria. É mais ou menos isso aí. Por aí. É por aí. Como que foi, talvez você não lembre um ponto específico, mas sobre a notícia
do desligamento da linha? Você lembra assim mais ou menos como que foi? Alguém ligou para papai, falou, seu Zé, vou acabar com a rede, não vai prestar. Aí me lembro que quando foi à noite, veio, ainda existia, hoje restam poucos ferroviários aqui em Casca, eu acho que não. Acho que não tem ferroviário aqui em Casca, não, porque na época, Zé Braga, sou Zé Braga, sou Manuel Verônica, sou Fortunato, sou Laerte, sou Zé Costa, eu advogado da rede ferroviária do sindicato, foi lá de Ponte Nova, o apelido dele é Fuá, ele veio, Gessi, reunido aqui em casa, tomando café, comentário, só falava sobre o fechamento da rede, e entre um papo e outro, relembrando casos deles na rede, entendeu? E isso, assim, me entristeceu. Sou Simão, muitos já morreram. Muitos já morreram. Eu lembro de um acidente que houve a máquina era Maria Fumaça. No dia da primeira comunhão de Afonso. Eu estava pintando a casa, formando a casa aqui, a cozinha, tudo era lá embaixo. A máquina passou, abasteceu ali onde era toda a saúde aí, a máquina, tinha a caixa. Eles abasteceram, a máquina, a Maria Fumaça era lenha e água, né? Encheram, abasteceram de água e papai foi. Eles iam fazer, aí tinha os vagões, tinha vagões fechados, vagão fechado, os vagões abertos com dormentes. O vagão fechado tinha uma cama, tinha, hoje eu falo garrafa térmica, na época era bia, cerâmica com água. E uma caixinha assim com café, canecas dos trabalhadores. E a cama e tinha uma mesa. E papai pegou a pasta, já tomou uma benção, papai foi para a estação, o trem abasteceu, entraram, eu fui com Afonso para a igreja, ali na esquina de César. Papai não estava no vagão, papai estava na máquina, junto com o maquinista, era maquinista e foguista. E papai, nós demos adeus ao papai. Olhando aquela curva ali, que vai papai ali, a gente na esquina, parando, dando adeus ao papai. Ocorreu a primeira comunhão de Afonso, é uma coisa da igreja, Afonso, a primeira comunhão, fomos depois, papai, quando terminou a cerimônia na igreja, veio eu e Afonso, chegamos, o povo aqui, o cara que estava pintando a casa, tudo trabalhava na rede ferroviária, papai vinha para trabalhar aqui. Só sei dizer que mamãe estava de cabelo em pé, o filho do Batista, ele trabalhava no escritório com o papai, Zé Batista, ele estava assim, pálido, mamãe gritando, Nossa Senhora, Luci chorando, seu pai morreu. Não, houve acidente, a máquina tombou, eu disse, papai morreu. Que papai, quem estava na máquina não sobrou ninguém, que a máquina virou, digamos assim, de roda pro ar, né? Aí, no pé da Lindóia ali. Papai morreu, papai estava dentro da máquina. Você tem certeza? Nós estávamos dando adeus para ele, estava dentro da máquina. E aquele desespero. O pai chegou, o pai de tinta, tudo louco, aquele desespero, chorando. E papai, o que aconteceu?
Determinado quilômetro parava, jogava os dormentes novos para trocar. Chegou no quilômetro X, fizeram esse trabalho. Papai conferiu e foi lá para o vagão. Eu vou antecipar a escrita. E sentou. Segundo o papai, foi um troço, foi um estrondo. O vagão onde o papai estava, ele tombou. O vagão que estava, os dormentes, não é vagão fechado não, aberto. Ele era comprido, muita raça do meio. Ele tombou. Ele tombar para cá, o outro virou para cá, o de papai, o vagão fechado, tombou para cá e a máquina caiu num brejo. Aonde ela caiu, estava sem vapor, porque a água, a caldeira, a água estava quente. Quem estava de maquinista era Manuel Jesus. E o outro, como é que chamava o outro, gente? O Agostinho, acho que o Agostinho Moreno, compadre daqui de mamãe, de papai. Era gente daqui? De Raul Soares. De Raul Soares. De Raul Soares. Mas todo mundo é conhecido por padre aqui. Tinha um compadresco que assiste, e nós ficamos desesperados. Me lembro que São Zé Lucido, pai de Tinto, tinha uma rural verde e branca. Ele falou assim, eu levo vocês lá. E papai andou. Papai caiu debaixo da cama. Diz ele que deu aquele estrondo e depois aquele silêncio. Ele com muito custo levantou, olhou, começou a gritar. Gritar. Ninguém respondia. Aí ele ficou morreu. E tinha alguns trabalhavam na soca e na troca, estava ali no vagão, nos dormentes. Aí ele andou quilômetros até chegar na estação de Lindóia. Já chegou sem fala. Quem estava na estação virou e falou assim, uai, sou Zé Pereira Pé. E papai foi andando, só dava sinal. Chegou lá, deram água. Papai custou a falar assim, manda avisar no controle, que era controle. Era um aparelho cheio de coisa. Para não deixar o trem, o expresso vir não. Porque um acidente. Aí me lembro que o expresso ficou parado aqui, quase o dia todo, e o que vinha de lá para cá também ficou parado. E papai, deixa eu ligar, papai que ligou e deu a notícia, mas ninguém acreditou. Eu falei assim, papai morreu, e eu insisti, papai morreu, papai estava dentro do trem. Zé Lucida resolve levar a gente. Vou levar vocês lá. Ô, gente, o Michel, chegou numa daquelas curvas, estradinha de chão, você sentiu o cheiro de carne assada. Isso aqui, ó, até hoje, eu vejo a cena. Quantos anos aconteceu isso? E eu disse, papai morreu. Quando foi chegando, aproximando, coisa assim, aquele cheiro forte, e papai, quando o papai avistou a rural de São Zé Lucida, papai já vinha andando. Papai encostou na seca, na seca do arame lá, da coisa lá, e começou a chorar. E a gente, pessoa do rural, oração, chorando, graças a Deus. Porque para você também deve ter sido diferente. Seu pai é um homem muito firme. Ele chorar, papai chorar. Agora, o que mais doeu também, aí a gente, como muito curiosa, eu toda vez fui curiosa, papai do Cine, aí São Zé do Cine, você vai lá aqui. Tá mais andando, e eu fui andando. Gente, o Michel, o Senna, imagine você, aquele trem todo poderoso, imponente, fazia medo na gente. Ferro puro, coisa pesada. De rodas para baixo, aquele monte de ferro. Aquela parte deve sair fumaça, ficava atolada, você não via. A parte onde ficava o maquinista, o foguista, você não via, só via a roda, porque o brejo atolou ali. Aí,
E foi chegando mais carro da rede ferroviária, os engenheiros e tal. Papai disse, não, papai, vai embora, seu Zé, não, vou ficar aqui, meu compadre ali para da terra, não vou embora não. Papai ficou lá, papai ficou dia e noite. Os vizinhos deram comida para eles, depois a rede deu para ele. Ele ficou meio assim, traumatizado também, 15 dias para ele se recuperar. Então, isso marcou muito. Outra coisa que eu tenho até guardado aí, papai foi chamado a atenção muitas vezes da chefia lá, recebeu balão, a carta de balão. Por quê? Porque papai gostava de mostrar serviço. Era muito assim severo com os que trabalhava com ele. Exigia, não dava moleza, era rigoroso. Resultado, seu Zé, esse tinha que descer no tronco. Aí dá parafusar a linha. Trocaram do meio para rapaz, falou assim, vamos fazer mais esse pedaço aqui. O seu Zé está quase na hora do trem passar. Vamos? Dá tempo sim. Vamos. Aí começou, estava trabalhando. Chegou o trem, vou embora. Seu Zé, vou esperar o trem passar. Dá tempo de chegar até lá na Lindóia. Seu Zé, não vai dar não. Quem manda aqui é vocês. Vou embora. Estava de noite. Todo mundo no tronco. O tronco que era? Colocava a roda. Tinha tipo uma madeira, uma tábua, encaixava ali. Aí eles iam fazendo assim. Remando. Tipo remando. Papai sentadinho. Menino. Chegar na curva, a máquina. Ó. Foi tronco para um lado. Seu Zé Braga, ele teve problema na perna. Salvação que não morreu ninguém. Que machucou muita gente, machucou. E foi grave. Entendeu? Deus cuidou que o seu Zé Braga não perdeu a perna, mas ele ficou com problema na perna. Morreu mancando. Problema de quê? Culpa de quem? Zé Pereira. Aí, meu filho, papai ficou 15 ou 30 dias, o tempo está guardado. É interessante contar isso também. Eu estava vendo, você tem uma pasta que tem a documentação, a história está toda... Perdi muito também, né, que a gente levou um carro, sabe? Essa pasta, a salvação já estava aqui em cima, entendeu? Mas aquilo ali é uma relíquia. É uma relíquia. Para a história, não relíquia. só aqui de Rio Casca, para a história da Estrada de Ferro. Eu tenho os memorandos, os registros, as siglas de cada falta, né? Se você faltou por doença, coisa, tudo, eu mostrei para você para casa aí. As passagens, tem a passagem guardada, as carteirinhas nossas. As carteirinhas nossas que eu tenho, gente, os envelopes. Entendeu? Você lembra de alguma vez alguma pessoa mais conhecida aqui ou não chegou a pegar? Como as carteirinhas? Alguém que tenha passado aqui, que vocês ficaram, apesar de que na época não tem tinha. sim. Que ficou, tem até foto aí. Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida começou aí papai, aqui nós somos católicos, né, papai? Devoto também de Nossa Senhora Aparecida, ele mandou uma carta pedindo que a imagem viesse fazer uma visita aqui em Rio Casca. E todo mundo achou que a gente pode dizer, seu Zé, você pode já do mais assim, eles não vão me pegar, não, a imagem dessa Aparecida, passou um dia para essa imagem era a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pois é, lá de Aparecida do Norte. Aí, quando o papai recebe o telégrafo, coisa, papai chegou, né, ligou para papai, já do Maia, a imagem vai vir, liberar, vai chegar.
E foi aquele furdunço aqui no Rio Casca, né? A gente, aquela alegria toda, a Nossa Senhora Aparecida chegou. Vocês viram a classe, uma classe só para a imagem dela. A classe toda florida. O altar, o andor que ela estava. Ô, gente, era coisa assim, para mim eu estava no céu, eu era criança. Aí parou e veio o povo todo aqui com lenço balançando e a imagem chegou para Geraldo Maio, aí desceram com a imagem, o povo todo aqui na rua aqui, aí levaram a imagem para a igreja. Aí ela ficou um dia para o outro aqui, tá? Um dia para o outro. Eu tenho uma foto que sou Leocádio. A pracinha ali da estação não é desse jeito. Sou Leocádio ajoelhado em frente à imagem de Nossa Senhora. Tem a foto de papai segurando a imagem, mamãe, Chiquita Miurim, eu pequenininha, Leonice e Luci ao lado. Nessa rua aqui, entendeu? Isso assim marcou. Que eu me lembro, será que alguém lembra? Alguém naquela época lembra? Eu lembro. Eu ouço bastante, esse dia ficou marcado mesmo. Eu ouço algumas pessoas, até hoje, falando do dia da visita da imagem de Nossa Senhora aqui no Rio Casca. Foi realmente E é até interessante isso, porque eu te perguntei, eu achei que você ia falar de algum político, e me surpreendeu isso, que Nossa Senhora. Teve um programa Terra de Minas mostrou, entendeu? Alguns lugares, eles conservaram a estação, como nós conservamos a nossa aqui. Agora, eu cheguei a chorar. Quando eu fui, um dia viajando, vindo de Ponte Nova, São Geraldo, eu falei com o meu irmão assim, vamos dar uma entrada ali, vamos ver a nossa casa, nós moramos na casa de turma, Ana Florença, a estação, está tudo diferente. A estação está no mato. Você só vê, ela só vê algumas paredes. Você vê a construção, a estrutura, são paredes maciças, pedra, concreto. O tempo está lá, estação Ana Florença. Eu tirei foto. A casa onde nós moramos, a estação na casa de turma, ela perdura lá ainda, sabe? Algumas frutas, os pés de frutas continuam. Foi tão emocionante, eu chorei. Vai estar muita coisa abandonada. Eu torço para que volte. Tem todo um movimento para que volte, né? Agora, a gente, quando ia continuar, a gente levava, saía daqui de manhã, você pegava o expresso, o misto passava meia-noite. 11 horas passava o expresso, né? E à noite, por volta de 6, coisa passava o expresso. O misto passava só à noite. A gente pegava o expresso aqui e chegava e continuava à tarde. Em São Geraldo, você chegava lá à noite. E quando encerrou, veio a estrada rodagem aí, o movimento, hoje demora muito menos. Naquela época a estrada não era asfaltada, a gente levava quase meio-dia para chegar em continuar, passava de verdade, que a estrada ruim e tudo, né? Mas voltando à rede, eu daria tudo para ver a Maria Fumaça passar de novo. Lá meu irmão, tem 2 irmãos que seguiram, né, papai, ingressaram na rede. Um já faleceu, agora continua. O outro, graças a Deus, está vivo ainda, aposentado. Então, lá em São Geraldo, moravam só os ferroviários. Entendeu? E ele trabalhava de folguista. Manobrista. Manobrista. O que é manobrista? Ele com o papai ingressou na rede, começou a fazer uma soca, ele disse, igual o papai, começou na soca até chegar... Degrau, não é porque ser meu filho, você vai chegar lá em cima, não. Começa lá de baixo. Então, ele já ia continuar para São Geraldo. Ali na Serra de São Geraldo.
Então, quando chegava na serra do descida, ele tinha que vagão dar o freio. O freio tipo um volante de ferro, você tinha que ter força. E muito muque mesmo. O coisa perdeu o freio disparou. A coisa o que prendia um vagão. Gente, foi só Deus, é Deus que só ele pular do vagão que estava, pulou pro outro, aí o vagão onde estava, esse vai ser abaixo. Graças a Deus sem ninguém. Graças a Deus sem ninguém. E o laço levava, o laço trazia as mercadorias também, entendeu? Sou Nicolau, tinha uma venda, depois ele sempre chegava a mercadoria do São Nicolau ali, com as caixas, sabe? Eles colocavam tudo ali onde é a arca, aquele salão ali, e sou Dandico que era responsável, quando ele trabalhava, quando demorava aqui, ele era responsável. Tinha uma chave ali, quando o Treviso virava, para o vagão vir estacionar aqui para pegar a mercadoria. Dividir em duas uma chave pesada, e a gente brincava, não conseguia virar. E Dandico virava com facilidade aquela chave, aí o trem fazia assim, a máquina dava ré, deixava os vagões aí. E uma realidade, eu imagino que era muito diferente. Foi uma época que tinha muito comerciante e muito imigrante também. Isto! A imigração estava fervendo ali no início do século XX, né? 1900, a partir de 1900, a imigração italiana, que foi muito forte. Isso! Turcos, né? Dona Adélia tinha ela padaria, ali onde era Juarez, ela fazia os pães, né? E ali perto de Macron, onde é hoje o prédio do supermercado Natália, ali era a casa da Dona Adélia, ali tudo era padaria. A imensa, não lembro se a estava corrida, e ali em Juarez você fazia o pão. E o moço da carroceira que vinha buscar o saco de farinha aqui, entendeu? Ele jogava nas costas, tirava do vagão, jogava nas costas e colocava lá no salão ali onde hoje é a arca. E vinha o carroceiro, dava 3, 4, 5 viagens. O transporte que dá a rua aqui mais era de carroça. Era carroça. Entendeu? Muito. Às vezes a gente acha que é um passado muito antigo. Não é. Nem tanto. Por um lado, para essa geração aí de 15, 20 anos, pode ser uma outra dimensão. Mas para mim isso foi ontem. E para muita gente que está aí hoje, viveu isso. Porque para uma nova geração, isso é coisa de filme, isso é coisa de novela das 6. Mas para muita gente isso foi realidade. Ali onde é o corte ali de pedra, indo para a granja ali, o trem passava ali, na rua onde eu moro, onde tem a... Para quem não lembra, desculpa te cortar, mas para quem não lembra, a linha vinha aqui da lateral do hospital, passava ali onde hoje tem esse estacionamento do lado do supermercado, não é isso? Passava ali, Passava na lateral onde era pai. Onde era pai, ali, hoje é a escola. Onde é a escola, onde é a escolinha semeia ali, Dona Lúcia. E ia Beira Rio, na parte de cima ali, passava naquele forte. Que quantas histórias começaram e se encerraram com a Maria Fumaça. Como que teve tantos momentos de alegria, como teve momentos E deixa eu completar você fez lembrar, o meu irmão mais velho, ele estava morando em São Paulo. Aí ele veio, e demorava de quase 5 dias para chegar de São Paulo aqui. Chegou em Ubá, mudaram de trem, né? Ele ficou conhecendo uma moça. E ela conversando, ele simpatizou, amor de primeira vista. O trem parou aqui à noite, ele desceu e ela seguiu para o Raul Soares. Ele chegou e falou, papai, amanhã eu quero que você me leve lá em Raul Soares
que eu vou pedir a mão para uma moça em casamento. Tá ficando doido, meu filho? Não, papai, eu gostei dela, ela veio de um bar para cá, fui conhecendo e já peguei o endereço dela, só vai. Mas meu filho, não, falei com ela que vou lá conversar com o pai dela, pedir a mão dela em casamento. E não é que foi? E papai chegou lá, perguntou pra Chara. Com 2 meses casado. Você vê. Com 2 meses casado. Amor à primeira vez. Amor à vida, Maria Fumaça. Na época era Maria Fumaça. E quanta história de amor começou, quanta história de amor deve ter terminado nas linhas. É muito complexo, né? Tantos anos, uma coisa com tanta importância, infelizmente não tem como ser só alegria também, né? Mas graças a Deus também não é só tristeza, são muitas histórias. São muitas histórias, muitas boas lembranças. Pegando feijão aí, peneirava, catava, vendia para o Santamar, feijão Santamar. Isso da mãe comprava, entendeu? E era gostoso. Sabia, né? Eu sabia. A meninada juntava aí, vinha a gente lá do outro lado, pegava, me brigava, sabe? Era muito gostoso. Vivi. Minha infância foi muito bem vivida. Eu imagino. Muito bem vivida. Me dá tão inveja. Eu vivi. Graças, vivi bastante, uma vida. Foi uma infância assim, saudável. A gente apanhava, fazia muita arte, né? Mas foi feliz. Fui feliz. De modo geral, eu acho muito bonito que tanto agora a gente conversando aqui durante a gravação, quanto quando a gente está conversando fora da gravação, que até hoje você se emociona de contar determinadas histórias, quanto tempo tem isso, isso continua te tocando, continua te emocionando. Eu sinto muito assim, eu sinto orgulho e agradeço muito a Deus eu estar aqui, entendeu? Para contar dessa, eu falo que eu chamo de lugar de aldeia, carinhosamente, né? Dessa aldeia, entendeu? Ai daquele que fala mal dessa aldeia, entendeu? A gente fala assim, de vez em quando a gente critica, a gente fala mal, né? Mas se alguém falar, a gente acha ruim. Não, quem pode falar mal sou eu que sou daqui. Eu considero Rio Casquense, porque não, você se considera? Não sei. Eu sou Rio Casquense, eu não sou Portinovense. Aqui que eu cresci, aqui que eu me tornei gente, e não saio daqui não. Papai anotou, no dia que entrou o primeiro ônibus da Salutares, papai foi lá, no dia o resto não tinha mais. Mas anotou, tomou nome do chofer, anotou na placa o dia, a hora, e o mês e ano que a ônibus, então, o primeiro ônibus que entrou, da Salutares. Papai tinha maneira de notar tudo. Leni, e então seu Zé Pereira, pelo que você falou, a história dele da Maria Fumaça, da linha, se misturam, né? Um faz parte da história do outro. Isso é muito bonito. E me fala agora, ele viveu, ele fez 100 anos, não fez? O próximo? Ele chegou nos 105. 105 anos. 105. Trabalho não mata ninguém, né? Não mata não. Não mata, mas tem uma coisa, um segredo. Meu pai, ele todo dia tomava o vinho, eu esqueço, São Rafael. Todo dia, ele e mamãe. Nós tomamos. Vinho São Rafael. São Rafael. Anota aí, gente. São Rafael, tomava. De manhã, tomava banho, frio. Podia estar frio, tomava banho frio. Fazia muito exercício. E alimentação. Arroz, feijão, angu, ovo, farinha. E Zé Alvim falava, Pereira, Xará, a idade. Chegou nessa idade, Pereira. Maneira. É um leite com biscoitinho, uma bolachinha. Papai, faz isso, Pereira. Papai chega, papai, aqui, não sustenta não. Cheguei em casa, papai, o pai estava pôs na frigideira o óleo,
pôs farinha, quebrou ovo, arroz, sentou com 8 e pouca da noite. E papai, assim, papai morreu com 105 anos, aos 103. Papai comia, papai jantava. Papai não era do lanche, não. É arroz, feijão, se tivesse couve, comia couve de noite, é ovo. Papai só passa, que passa mal só passa só barriga com barriga vazia. É assim, 105 anos. Agora eu não vou chegar lá, não. Eu não chego lá, não chego mesmo. Mas, eu acho que o papai... Foi quando que ele faleceu? Dia 12 de novembro de 2012. 2012. Vai fazer 10 anos. 10 anos. Leni, eu não tenho nem palavras para agradecer, é muito gostoso. Se a gente poderia ficar aqui mais horas e horas, eu tenho certeza que a gente teria muita história para eu me sinto honrada e fico muito feliz mesmo. Os meus irmãos vão ficar sabendo, eu vou ficar muito feliz. Porque de ter lembrado da nossa rede ferroviária, da minha Maria Fumaça, meu pai, entendeu? Pena que não existe mais, mas está vivo aqui na memória de muitos. Entendeu? Que viveu aquela época, entendeu? E é bom para os jovens, né? É isso que a gente não quer, que a história morra. Porque vai passando as gerações, e essas histórias vão se perdendo, não pode deixar perder. Então, nossa intenção é fazer várias entrevistas, mas a primeira a gente quis que começasse aqui. E pra gente é uma honra, pra mim pessoalmente é uma honra, porque além da história eu gosto demais da história, e por ser sua pessoa, uma pessoa que eu conheço há tantos anos e que eu admiro tanto, poder participar comigo. Eu fico muito feliz, meu filho, meu ex-aluno, um grande amigo, uma grande pessoa. O Carlos também é gente muito boa, né? Sim. E fazer esse trabalho, gente, porque não pode deixar a nossa história. Um chapéu, a gente dava a benção, ele pegava uma pasta e ele trabalhava. À tarde voltava, à noite. Raspava a garganta, estava chegando, punha ali, punha a pasta. Bença, pai, Deus te abençoe. Alguma novidade, Edinho? Os meninos aprontaram aí? Se aprontou, mãe contava, é o castigo nascer. Eu tenho muito orgulho de ter sido filha dele. E mais orgulho ainda de estar aqui, né? E ter vocês pedindo me relatar um pouquinho da minha história, da nossa rede ferroviária. Mais uma vez, muito obrigado. Eu me sinto muito honrada de poder passar para vocês, compartilhar esse momento, passar para vocês a minha história, entendeu? Um pouquinho, né, da nossa história, da nossa rede ferroviária. É pena que vocês perderam. Pena que vocês não viveram o que eu vivi. Não me faz mais inveja.